Salve, galera! Estamos de volta para mais uma aula de estilo de época, ou escola literária, como você preferir. Hoje nós vamos falar sobre o Barroco, a segunda escola da chamada Era Clássica, que tem o classicismo no século XVI, o Barroco e depois encerra com o Arcadismo. O Barroco, gente, ele ocorreu durante o século XVII. Século XVII, você sabe, são os anos 600. Por isso é muito comum também a expressão arte seiscentista para se referir ao Barroco. Seiscentismo, poeta seiscentista, poesia seiscentista, tudo isso é referência ao estilo. O Brasil já tivesse sido descoberto, não havia aqui uma estrutura político, social, cultural que pudesse reproduzir a arte clássica. Então, na verdade, a literatura brasileira começa com o Barroco. O Barroco ocorre em Portugal durante o período do domínio espanhol, começa oficialmente em 1580, que é o ano da morte de Camões, né? E é o ano também em que Portugal é anexado à Espanha. Isso explica por que nós não temos autores relevantes, grandes obras do Barroco português. O povo português estava numa crise, né? Numa crise econômica, numa crise política, numa crise social e numa crise cultural também. Então não tivemos grandes produções lá. Os autores que a gente destaca no Barroco são da literatura brasileira. No Brasil, o Barroco começou oficialmente em 1601 e ele ocorre durante o chamado ciclo do açúcar, que fazia com que toda atividade econômica, social e cultural brasileira se concentrasse no Nordeste, mais especificamente na Bahia. Nas obras barrocas, nos autores barrocos, nós temos muita referência a essa realidade sociocultural da época aqui no Brasil. E você sabe também que sempre que a gente vai analisar uma época, um estilo de época, nós temos que começar pela sua situação de época, pelo seu contexto histórico, pelo seu contexto sociocultural aí. O Barroco, como eu falei, ele acontece ainda dentro do período clássico, da chamada Era Clássica, que eu expliquei para vocês quando nós vimos lá o Renascimento, o Classicismo. Então nós continuamos nesse período, nós continuamos num período em que o mercantilismo é a grande fonte de riqueza e de poder, tá? Nós temos as monarquias absolutistas que vão permanecer aí até o final do século XVIII, até a Revolução Francesa, e nós temos aí como uma coisa mais específica desse período, um colonialismo mais acentuado, um processo de colonização mais acentuado, inclusive aqui na América. Mas a grande referência para entender, para compreender melhor a arte barroca é, sem dúvida nenhuma, a Contra-Reforma. Você sabe, no início do Renascimento nós tivemos a chamada Reforma Protestante dentro da Igreja. A Igreja não ficou de braços cruzados, reagiu com uma certa violência até, criando uma série de mecanismos, como o Tribunal da Santa Inquisição, a perseguição aos intelectuais, a proibição das artes humanistas, que visava conter essa reforma. Por isso ficou chamada de Contra-Reforma. O objetivo principal da Igreja era retornar àquele modelo teocêntrico, místico, que existia antes do Renascimento, no período medieval. O resultado prático disso foi que surgiu, ainda no final do século XVI, mas principalmente no século XVII, um homem dividido entre esses polos dessas duas visões totalmente contrárias de mundo. A visão antropocêntrica e a visão teocêntrica. A visão antropocêntrica, que havia sido retomada pelo Renascimento, entra agora em conflito com a visão teocêntrica medieval, que está sendo retomada pela ação da Contra-Reforma. E aí surge esse homem dividido, esse homem em conflito entre o lado racional e o lado místico, entre a sensualidade, os prazeres terrenos e o ascetismo, a preocupação com o lado espiritual. O homem fica dividido entre atender aos desejos materiais, as conquistas materiais e terrenas, ou preservar-se
para a vida espiritual, para a vida eterna. O barroco é o resultado direto desse conflito. Por isso que nós dizemos que a arte barroca é a arte da contradição, é a arte do conflito. As principais figuras de linguagem do barroco, o barroco usa muito figura de linguagem, mas as principais são a antítese e o paradoxo, né? Que são exatamente figuras que mostram esse choque de ideias contrárias, né? De palavras com sentido contrário ou de raciocínios contraditórios aí. Então nós passamos a ter agora uma situação que é praticamente o oposto daquela que nós tínhamos no Renascimento, onde predominava a ideia da simplicidade, da clareza, do equilíbrio. Agora, a arte barroca mostra exatamente esse desequilíbrio, essa contradição, essa angústia que o homem seiscentista está vivendo. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo bem característico dessa arte barroca. Aqui nós temos uma arte barroca, chama-se o êxtase de Santa Teresa. E se você olhar com atenção, você vai perceber alguns aspectos bem característicos da arte barroca. As vestes todas retorcidas, né, com uma riqueza de detalhes muito grande, a ideia de movimento, né, perde aquela ideia de sobriedade, de serenidade que era próprio da arte clássica, mas o mais importante, gente, Santa Teresa. Nós temos aqui a imagem de uma santa. Agora, se você observar com atenção, você vai ver alguns apelos, alguns traços de sensualidade nessa santa. Observe o rosto dela, os lábios carnudos, entreabertos, a expressão quase que de gozo. Você consegue imaginar algo mais absurdamente contraditório que uma santa sensual? Uma santa com traços de sensualidade? Pois é, isso é o barroco. O artista, quando criou essa obra, ele estava nesse conflito entre o lado racional e o lado místico. Então, ao mesmo tempo que a ideia, a intenção era mostrar essa coisa espiritual, né, de uma santa, ele não pôde se esquivar de também retratar os aspectos físicos, né, os traços de sensualidade. Isso é muito comum nas imagens, nas pinturas, nas esculturas barrocas. Embora sejam figuras de santa, é comum alguns traços que realçam aspectos físicos dessas mulheres. Mesmo sob as vestes, aparecem traços como os seios, né, o formato do corpo, né, os lábios carnudos, as expressões de prazer, de gozo, enfim, é um resultado prático desse conflito que é o seiscentismo, que é a arte barroca aí. E quais são as principais características da arte barroca? Veja, primeiro esse dualismo ideológico. Esse conflito entre duas ideologias que são o teocentrismo, que predominava na Idade Média, onde prevalecia o lado espiritual, a vida espiritual, e o antropocentrismo, que passou a predominar a partir do Renascimento, onde prevalecia o lado material, as conquistas terrenas, os prazeres terrenos. Temos também no barroco o que a gente chama de sinuosidade labiríntica. Ler um texto barroco é como caminhar num labirinto. O texto não segue numa linearidade, numa perspectiva linear. Parece que ele está dando volta, ele avança, retrocede a todo momento, repete, volta para a mesma ideia. A gente chama isso de sinuosidade labiríntica. São imagens e ideias que vão se repetindo ciclicamente ao longo do texto, inchando o texto, tirando aquela simplicidade, aquela objetividade que tinha no texto clássico. Outra característica é o que a gente chama de ornamentalismo. O excesso de ornamento, de enfeite, que vai inchando a frase com excesso de adjetivos, com uso abusivo de figuras de linguagem. E esse ornamentalismo também aparece em outras formas de expressão barroca. Na pintura, na escultura, na arquitetura. Às vezes você passa na frente dessas fachadas que tem uma riqueza de detalhes muito grande. Você fica imaginando o tempo que se levou para fazer aquela fachada com tantos detalhes. Pode ter certeza que ali tem resquícios do barroco.
O excesso, o ornamentalismo exagerado é outra característica muito forte no barroco. E temos o chamado hermetismo. Com tudo isso, a arte barroca torna-se uma arte hermética, fechada, difícil de ser penetrada, difícil de ser entendida. É uma das artes mais complexas que nós temos, de maior dificuldade de compreensão. O texto barroco não é fácil de ser lido e compreendido na sua lógica, que fica obscurecida por esse ornamentalismo, por esse caminho labiríntico que o artista vai fazendo enquanto produz o seu texto ali. Em relação à temática, nós temos, claro, temas variados, inclusive ainda permanecem alguns temas do classicismo, né? Nós temos aí ainda alguma referência à mitologia e tal, mas sem dúvida nenhuma o predomínio absoluto no barroco é a temática religiosa. É difícil encontrar um texto barroco que não tenha pelo menos uma referência à religião dentro daquele conflito que eu mencionei. Esse conflito, né, provocado pela ação contra-reformista da Igreja. E isso acaba gerando muitas angústias. O texto barroco é, antes de mais nada, a expressão de angústias. A angústia mística, por exemplo, aquela eterna preocupação entre a perdição e a salvação, entre pecar e pedir perdão, né? Se policiar, se autopunir para poder se salvar da perdição. Essa é uma temática que tem uma influência muito clara da ação contra-reformista da época. Temos também a angústia existencial, a consciência da efemeridade da vida, da brevidade, do passar do tempo, leva a uma angústia também, no sentido de que a qualquer momento ele estará diante de um julgamento onde ele será destinado ou ao paraíso ou ao inferno. Então, é uma preocupação constante, né, à medida que o tempo passa, com a aproximação desse dia do juízo final. E temos a angústia erótica, no sentido de que qualquer forma de prazer pode levar à perdição, pode levar ao inferno. Então, a arte barroca é a expressão desses conflitos, dessas angústias provocadas principalmente pela religiosidade da época, pela ação religiosa da Contra-Reforma. E isso tudo acabou fazendo com que, no período barroco, predominassem dois estilos simultaneamente. É o único período literário em que nós vamos ter essa dualidade estilística. Eu sei que você vai dizer assim, peraí, professor, mas você falou que no Renascimento, na aula anterior, você falou que no Renascimento você também tinha o classicismo e o maneirismo. Sim, mas não eram simultâneos. Tá? Você tinha o estilo clássico, que é o estilo do Renascimento, né? Retomado da Antiguidade, e você tem o maneirismo mais para o final do período, fazendo a transição para o Barroco. Eu estou falando agora de dois estilos que acontecem simultaneamente. Os artistas oscilam constantemente entre o estilo cultista e o estilo conceptista. Aqui cabe um parênteses, porque como você está se preparando para enfrentar questões de vestibular e tal, às vezes detalhes fazem a diferença. O cultismo também pode ser chamado de gongorismo e o conceptismo pode ser chamado de quevedismo. Porque, como eu falei para vocês, o barroco foi muito influenciado pelo barroco espanhol, já que Portugal estava sob domínio da Espanha. Na Espanha, havia dois poetas que representavam esses dois estilos. Um deles se chamava Góngora e ele usava o chamado estilo cultista. Então, associar com Góngora dá gongorismo. E havia o Quevedo, que era mais do estilo conceptista, e aí surgiu também a expressão quevedismo. Então, quevedismo é sinônimo de conceptismo e gongorismo de cultismo. E como que eu diferencio? Eu preciso saber diferenciar isso? Precisa. Isso é uma coisa que você precisa. E não é difícil, gente. Embora o texto barroco seja difícil de entender, de compreender, classificar um texto barroco como pertencente predominantemente, porque obviamente que esses estilos se misturam, mas predominantemente a um ou outro estilo não é muito difícil. Basta você observar alguns detalhes. Por exemplo,
O estilo cultista, ele busca mais o envolvimento sensorial. Tá? Ele mexe mais com os sentidos, né? Da visão, das cores, das formas. É o que nós chamamos de agudeza sensorial. O estilo cultista é uma espécie de jogo de palavras, onde predomina a antítese, joga, né, com essa contrariedade das antíteses. E o principal, o texto cultista é predominantemente descritivo. E isso é fácil, né? Você aprendeu em redação como que você diferencia os tipos de redação, né? Descrição, dissertação, narração. Você consegue identificar quando há predomínio de uma descrição. Então, se você estiver diante de um texto barroco em que predominam imagens descritivas, né, um jogo de palavras que busca envolver sensorialmente o leitor, você está diante de um texto cultista. Já o texto conceptista, ele procura o envolvimento racional. Seria a chamada agudeza racional. Agudeza é uma palavra que se usa muito no barroco e significa assim, inteligência, originalidade na escolha das palavras, né, dos argumentos, dos raciocínios. Quanto mais inteligente, quanto mais original for o texto, mais agudo ele é. Então, no caso do conceptismo, nós temos essa agudeza racional, ou seja, predominam aqui raciocínios paradoxais. Tá? Procura-se desenvolver raciocínios, afirmações que são paradoxais, que também são contraditórias. No caso do conceptismo, predomina o tipo dissertativo. O texto é argumentativo, né? O objetivo é convencer o leitor de um determinado ponto de vista. Então, ele lembra muito a dissertação, né, nos tipos de redação. E você consegue também identificar isso com certa facilidade. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Mesmo que você não esteja compreendendo a fundo o texto que você tem diante de você, você consegue fazer essa classificação. Se é cultista ou se é conceptista. Predomina a descrição, é cultismo. Predomina a dissertação, a argumentação, é conceptista. Vamos dar uma olhadinha em dois exemplos aí, para isso ficar mais fácil para você? Dá só uma olhada aqui, ó. Eu tenho aqui um exemplo de texto cultista e um exemplo de texto conceptista. Aqui eu tenho um texto cultista em versos e tenho um texto conceptista em prosa. Isso é apenas uma coincidência, tá? Não tem nada a ver. Tá? O cultismo pode aparecer tanto em textos em versos quanto em textos em prosa. E o conceptismo, a mesma coisa. Dá uma olhada no texto cultista. Olha só. Se as sobrancelhas vejo, setas, flechas, né, despedes contra o meu desejo. Se do rosto os primores, as belezas do rosto, se eu vejo as belezas do rosto, em teu rosto se pintam várias cores. Vejo, pois, para pena e para gosto, as sobrancelhas arco, íris, o rosto. Você entendeu essa descrição? Entendeu a originalidade da metáfora, da comparação que ele está fazendo? Ele está comparando a beleza da mulher com a beleza do arco-íris, onde as sobrancelhas representariam o arco e a beleza do rosto, o brilho dos olhos, o brilho da pele representaria as cores do arco-íris. É ou não é um raciocínio, uma sequência de imagens extremamente original, inusitada? É isso que a gente chama de agudeza. Aqui, uma agudeza sensorial, porque voltada para esse aspecto descritivo. O texto é predominantemente descritivo. Busca envolver o leitor pela beleza dessas imagens. Agora presta atenção, dá uma olhadinha num texto conceptista, um fragmento de um sermão do padre Antônio Vieira. Olha só. Aristóteles disse que entre todas as coisas terríveis, a mais terrível é a morte. Disse bem. Então ele começa dizendo, citando Aristóteles, dizendo que Aristóteles disse que de todas as coisas terríveis, a mais terrível é a morte. E ele concorda. Disse bem. Mas olha o que ele diz a seguir, ó, mas não entendeu o que disse. Aristóteles não entendeu o que disse. E aí ele segue, ó. Não é terrível a morte pela vida que acaba, senão pela eternidade que começa. Aqui ele faz uma afirmação contraditória, paradoxal. Como assim? Todos nós temos
um consenso de que a morte é terrível porque acaba a vida. O terrível da morte é exatamente acabar a vida. Ele está dizendo que não. A morte não é terrível porque acaba a vida. A morte é terrível porque começa a eternidade. Não fica paradoxal? Começar a eternidade deveria ser uma coisa boa e não uma coisa terrível. Mas olha como ele justifica isso. Olha só. Não é terrível a porta por onde se sai. A terrível é a porta por onde se entra. Olha o jogo de contradições, de contrários, de antíteses, né? Morte, vida, sair, entrar. Se olhais para cima, uma escada que chega até o céu. Se olhais para baixo, um precipício que vai parar no inferno. Entendeu o argumento? A morte é terrível porque, dentro do conceito religioso, com a morte vem o dia do juízo final. O terrível não é a morte, é aquele momento em que vai começar a eternidade, é o começo da eternidade, porque essa eternidade, ela pode ser no céu, e aí ela vai ser maravilhosa, mas ela pode ser no inferno, e aí ela vai ser terrível. Então, o terrível, na visão do padre Antônio Vieira, da morte, é aquele momento em que a eternidade vai começar, porque ele é precedido de um julgamento em cima de tudo que foi vivenciado aqui na Terra. Este é um exemplo de texto conceptista, um texto argumentativo, predominantemente argumentativo, e por isso mesmo lembra um pouco as dissertações. Então, mesmo não entendendo o raciocínio, você tem condições de definir que isso é dissertativo, argumentativo e, consequentemente, conceptista. Certinho, gente? Bom, isso é o barroco. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os autores barrocos. Na aula 2 aqui do barroco, nós vamos falar sobre os autores. Sobre o padre Antônio Vieira, que atualmente está sendo cobrado aí nos vestibulares, e sobre Gregório de Matos Guerra, o nosso primeiro poeta brasileiro. Até a próxima aula. Um abraço!